E por aqui, hoje, um pouco mais cedo, nós tivemos uma plenária que reuniu importantes economistas do país. Nela, nós tivemos a participação da Zena Latif, que participou no dia de hoje, também do Sérgio Vale, da MB Associados, e também de Maílson da Nóbrega, ele que é economista e já foi ministro da Economia aqui no Brasil. Essa plenária, ela debateu temas relacionados às perspectivas econômicas e os impactos aqui no Brasil, principalmente sobre os setores produtivos e o que esperar a respeito da organização brasileira, principalmente tendo uma reforma fiscal. Na oportunidade, que foi há pouco, eu conversei com o economista Maílson da Nóbrega e a entrevista você confere agora. Maílson, por que o Brasil não consegue atingir o equilíbrio fiscal? Nós temos visto esse cenário ocorrer nas últimas décadas, desequilíbrio, e entra governo e sai governo, a gente não tem um plano de Estado aqui no Brasil. Olha, em primeiro lugar, tem uma origem disso aí, que é a Constituição de 88. A Constituição foi muito importante no estabelecimento da regra do Estado Democrático de Direito, os pesos e contrapesos da democracia, mas a Constituição de 88, a meu ver, foi um desastre no campo fiscal, porque havia a percepção na época de que era preciso reduzir a desigualdade, reduzir o nível de pobreza, e isso foi feito com base em gasto, ou seja, gastos previdenciários muito generosos, benefícios para servidores públicos. Por exemplo, o Brasil gastava 4% do PIB em previdência em 1987. A partir de 88 isso foi subindo. Hoje gastamos 14% do PIB em previdência, e esse pulo de 10 pontos de percentagem é que explica esse sistema tributário maluco que a gente tem. Teve que tributar mais para pagar os gastos previdenciários. O Brasil tem gasto previdenciário semelhante ao da Itália. E a Itália tem mais de 20% de idosos, o Brasil só tem 10%. Certo? Essa é uma das razões. Outra é atrelar o benefício previdenciário ao salário mínimo. Não é? O salário mínimo aumentou algo como 180% nesse período, nos últimos 30, 40 anos, e isso impactou os gastos da Previdência, porque 3 de cada 4 benefícios previdenciários são reajustados pelo salário mínimo. Né? E, por outro lado, a força das corporações. As corporações brasileiras, dos servidores públicos, dos grupos de interesse, são muito poderosos na obtenção de benefícios, vantagens, privilégios. Tudo isso tornou o gasto no Brasil muito rígido. O governo federal controla apenas 95% dos gastos primários. A média mundial é de 40% a 60%. Então o Brasil, a rigor, ele tem pouca margem de gestão fiscal e de pôr o regime fiscal a serviço do desenvolvimento. Né? E as dificuldades de reformar isso. Por exemplo, nós criamos vinculações de recursos à educação, à saúde. Nenhum país que preze a gestão fiscal fez isso. Você tem que ter decisões a cada ano do que você vai gastar em educação e saúde, representando as pressões, os estudos e tal. O que a Constituição fez? Ela decidiu pelas gerações futuras quanto vamos gastar em educação. 18% dos impostos federais, 25% dos impostos estaduais e municipais. Ou seja, nós não confiamos no futuro. Os constituintes de 88 disseram como os de hoje vão decidir. Ou seja, não decidir. E o que é que você tem? Você tem municípios que não têm crianças em idade pré-escolar, ou mesmo uma quantidade razoável no ensino fundamental, e tem que gastar 25% dos seus impostos em educação. A prioridade vai ser outra, agora é saúde, agora são os idosos, né? Então você tem uma série de restrições que foram sendo estabelecidas ao longo do tempo, que tornaram o sistema fiscal brasileiro disfuncional e de difícil capacidade de gestão. E nos últimos anos isso foi piorado com o aumento das emendas. Né? As emendas parlamentares do orçamento vão representar entre 25% e 30% do total que o governo consegue gerir. Para você ter uma ideia, no mundo o máximo é 2%. Tem país que é 0%, não tem emenda parlamentar. Eu acho até, sou favorável à emenda parlamentar. Então, em resumo,
a um conjunto de decisões equivocadas, tomadas por ignorância, desinformação e, sobretudo, por pressões de grupo de interesse que tornaram o orçamento público brasileiro um centro de dificuldade, de distorções, de disfunções, e por isso nós temos que fazer reforma. Temos que enfrentar o gasto obrigatório. O Brasil não vai para frente se não acabar com essa história de gasto obrigatório. O Brasil não vai para frente se não restabelecer a capacidade de pôr o orçamento a serviço do desenvolvimento econômico e social do nosso país.